Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, nas graças de Deus, né? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos papos, né? Sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 79, que vai exclamar o seguinte: Mano, aqui quem tá falando é Deus. Você é quem? Deus. Sou Deus. 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 O nosso tema do nosso estudo espírita dessa quinzena vai falar sobre a mistificação na reunião mediúnica. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. Aliás, só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se, ao passo que outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. É por isso que nos devemos guardar de aceitar tudo quanto vem do mundo invisível, sem antes submeter o controle da lógica. Os espíritos bons o recomendam incessantemente e jamais se ofendem com a crítica. Eles mesmos buscam a verdade. Allan Kardec, na Revista Espírita, julho de 1860. Quando a gente estuda a doutrina espírita, não é? A gente passa a compreender que quando nós desencarnamos, né, nós não perdemos a nossa individualidade, ninguém vira santo. Então, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo Lima, com as minhas qualidades e os meus defeitos, não é? Bom, diante disso, assim como eu me instruo ou eu aprendo com espíritos que têm um conhecimento moral e intelectual mais elevado do que eu, não é? Outros espíritos, não é? Podem aprender comigo também, não é? Face algum conhecimento, claro que não moral, né, tanto assim, mas algum conhecimento intelectual, né, que eu tenha maior do que ele. Porém, alguns desses espíritos, dos espíritos desencarnados, né, eles têm, assim como nós, quando estamos encarnados, desejo de dominação, não é? E como estão desencarnados, o que que eles fazem? Desencarnados, né? O que que eles fazem? Eles buscam propagar as suas ideias, né? Os seus pensamentos, as suas crenças, né? Como ideias infalíveis, como coisas infalíveis, né? Coisas que é aquilo mesmo. Isso leva com que eles não queiram ou não suportem, né, em ser contrariados, não é? E de qualquer forma eles querem ser que a gente acredite neles ou que o médio especificamente acredite neles sem questionamentos. O que ele falou está falado e não cabe ao médium aí questioná-lo, né, quanto àquela ideia, aquele pensamento que ele está colocando. Quando acontece de o médium ou alguém do grupo ali mediúnico, da relação do médium, não é? Pôr em questão os pensamentos desse espírito, não é? Dessas colocações, ele se ofende logo, não é? E ameaça abandonar o médium. Sintomas claros de fascinação, não é? Lá no livro dos médiuns. Então, é isso que acontece quando esses espíritos que querem colocar os seus sistemas, não é, de qualquer forma, e alguém ou o médium questiona, eles ficam ofendidos logo, né? Dizem, inclusive o médium também se ofende muitas vezes, entende que seja inveja dos amigos, não é, dos outros irmãos e acabam abandonando o grupo. Vamos observar que quando o encarnado age desse jeito, não é que tentando impor suas ideias, não é? Nós vamos dizer logo o quê? Ah, ele é orgulhoso, não é? Vaidoso. Ah, ele tem falta de conhecimento e quer ganhar no grito, quer impor suas ideias no grito, não é? Como eu falei, se nós preservamos a nossa identidade, nós somos encarnados, nós somos assim, orgulhosos, vaidosos, não é? Quando desencarnamos, preservamos a nossa identidade. No mundo espiritual nós vamos ser o quê? Santos? Não, orgulhosos e vaidosos, não é? Então,
Isso também é um sinal de inferioridade nos desencarnados. Por que seria diferente? Não é? Se quando encarnado nós agimos assim, quando desencarnados vamos continuar tendo as mesmas características, não é? Os mesmos predicados e os mesmos defeitos. O que caracteriza um espírito orgulhoso, não é? Esses espíritos que querem impor suas ideias e não aceitam, né, a contradição, o contraponto, né? É o que eu falei, é a fascinação que ele exerce sobre o médium. Então, o espírito que quer colocar seus sistemas a todo custo, ele vai fascinar quem? O médium, não é? E como ele faz isso? É um processo, não é? Ele pega, finge ser um bom apóstolo, né? Ele usa nomes e imita linguagens de espíritos venerados, tem uma linguagem muito bonita, gostam de falar muito, de escrever muito, não é? Por quê? Porque quando você escreve muito, você dilui ali, não é, os seus erros, não é, as suas verdadeiras intenções, tá bom? Como ele tem medo que a qualquer momento ele possa ser desmascarado, alguém possa levantar a verdade, não é? Ele evita o quê? O crivo da razão e se afasta do médium. E como é para se evitar o crivo da razão? Escrevendo muito, falando muito, dizendo muitas coisas ao mesmo tempo, que não dá tempo, não é? Não dá chance de que o grupo ou o próprio médium considere, não é? Através da racionalidade aquilo que o espírito está dizendo. E se o médium começa, né, a ter essa criticidade, o que ele faz? Ele logo se afasta do médium. Ouçamos aí mais uma vez o que Allan Kardec nos diz sobre o assunto. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a qualquer preço, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para se obter boas comunicações, são necessários espíritos bons. E para ter espíritos bons, é preciso ter bons médiuns, livres de toda influência má. A natureza dos espíritos, que habitualmente assistem o médium, é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. Para conhecê-la com exatidão, há um critério infalível. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Allan Kardec, na Revista Espírita, julho de 1860. No raciocínio lógico, nós, como encarnados, né, temos que observar o seguinte, que um pensamento mal não vem de um espírito bom, não é? Jesus deixou claro isso, não é? Que a árvore má não pode dar bons frutos. Diante disso, como no mundo espiritual são muitos os espíritos enganadores, como aqui na Terra, não é? Nós temos muitos irmãos encarnados que são enganadores e quando desencarnam continuam sendo enganadores, né? E espertos também, né? O médium tem por obrigação estar sempre atento a essas comunicações, sempre levando em consideração o crivo da razão, para que não aconteça a mistificação. Ele vai observar através de alguns indícios, como a linguagem do espírito, não é? E nos atos do espírito, se o espírito é muito impositivo, se ele não aceita a contradição, para se livrar da mistificação. Essa é a obrigação do médium, que ele consegue isso através do estudo. Tá bom, gente? Assim, se você é médium, estiver lá na sua reunião mediúnica e o espírito quiser falar, não é? Quiser dar passividade e ele disser, aqui é Deus, pergunte, como médium, ao menos para ele, se ele é o Deus do futebol ou o Deus dos cantores. Tá bom, gente? Era isso que eu queria dizer. Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena, lembrando sempre, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.